Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos encontraram? Amém? Aleluias. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, mais uma vez vamos ler esta frase. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças mal algum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Os irmãos, leiam comigo mais uma vez. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Glórias a Deus, aleluia. Palmas que exaltam e engrandecem o nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa palavra, nós vamos contextualizar ela em duas vertentes. Primeiro nós vamos falar sobre o carcereiro. O carcereiro era um homem que ele cuidava da prisão e ele recebeu a incumbência de guardar Paulo e Silas naquela prisão. Paulo e Silas, se você ler nos versículos anteriores, você vai ver que eles foram presos porque eles haviam repreendido o espírito de adivinhação de uma jovem a qual dava muito lucro para os seus donos. E quando os seus donos viram todo o seu lucro indo embora, porque Paulo e Silas tinham repreendido aquele espírito maligno da vida dela, eles incitaram toda a população contra Paulo e Silas, dizendo que eles traziam costume para aquele lugar que não era do costume daquela região, que Paulo e Silas, eles estavam incitando o povo, eles estavam alvoroçando o povo contra Roma. E Paulo e Silas apanharam muito e foram levados para aquela prisão. E naquela época existia uma lei onde o carcereiro, quando ele perdesse um preso, se o preso fugisse durante o período de trabalho, aquilo que ia acontecer àquele preso, aconteceria àquele carcereiro. Ou seja, se o preso tivesse sido condenado à morte, automaticamente o carcereiro seria morto também. Por isso a preocupação do carcereiro, que nós acabamos de ler, em prender Paulo e Silas e levá-los para o cárcere interior, ou seja, lá onde ficavam os presos mais perigosos, lá onde ficavam os presos que precisavam de maior segurança. Ali eles teriam menos risco de fuga. Porém, a palavra de Deus nos diz no versículo 27, onde nós lemos por duas vezes: acordando o carcereiro e vendo as portas da prisão. Nós vemos que o carcereiro ele tinha ali uma incumbência muito importante para ser feita. Ele tinha que guardar Paulo e Silas naquela prisão. Mas o que o carcereiro estava fazendo quando a palavra do Senhor nos diz que ele acordou e vendo as portas abertas? O carcereiro estava dormindo. O carcereiro tinha uma missão importante ali, mas ele dormiu. E sabe o que nós aprendemos com essa palavra? Seja o carcereiro, seja eu, seja você, em dado momento da nossa vida, nós estamos acordados a dormir em momentos importantes, em momentos em que nós devemos estar atentos, acordados, apercebidos. Nós estamos fadados a dormir, mesmo que nós tenhamos uma oportunidade, nós tenhamos que ter os nossos olhos abertos para cuidar, mesmo que aquilo custe a nossa vida. E isso pode acontecer conosco dentro da nossa casa, com a nossa família. Algo pode estar acontecendo dentro da nossa casa. Nossa família pode estar passando por alguma situação que requer o nosso cuidado, que requer uma atenção maior. Glória a Deus! E naquele momento nós podemos estar como? Dormindo. Às vezes teus filhos estão crescendo, teus filhos estão passando para a adolescência, precisando de um cuidado
você está como? Dormindo. Talvez o seu casamento esteja por um fio. Talvez tudo esteja desmoronando dentro da tua casa e você está como? Você está dormindo. Às vezes a nossa casa está pegando fogo e a gente está como? Dormindo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Todos nós podemos dormir. Sim, a palavra de Deus, ela vem a nos trazer diversos exemplos de que todos nós estamos fadados a isso, estamos fadados a acontecer isso em nossa vida. A Bíblia é muito clara e em diversos exemplos, como em Atos 29, os irmãos não precisam abrir a Bíblia, conta a história de Eutico. Onde que Eutico estava naquele momento? Eutico estava dentro da igreja. E a palavra do Senhor, Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele é bem claro em enfatizar que havia muitas luzes no cenáculo onde se pregava a palavra. Paulo estava trazendo a palavra naquele lugar. Paulo estava pregando naquele lugar num discurso muito acirrado, falando da palavra de Deus. E Eutico, sentado na janela, ele dorme durante a palavra do Senhor, durante a pregação da palavra do Senhor. E o que essa palavra ela vem nos trazer? Ela vem nos mostrar que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos dentro de um lugar de luz, nós estamos dentro de um ambiente cheio de luz, mas se nós não vigiarmos, nós podemos dormir. Não é porque somos servos, não é porque já cremos no Senhor, que nós não devemos estar em todo o tempo vigilante com aquilo que nós fazemos, porque em dado momento, se nós não estivermos apercebidos, nós podemos dormir. Glória a Jesus, se nós glória não a tivermos Deus. cuidado, pode chegar um dado momento em que a palavra de Deus está sendo ministrada, a palavra de Deus está entrando dentro da nossa casa, palavras proféticas do Senhor estão sendo liberadas para mim, para você, para a nossa família, mas nós podemos estar como? Dormindo, porque nós não estamos prestando atenção naquilo que o Senhor está trazendo para nossas vidas. Se não estamos recebendo, se estamos dormindo e não estamos recebendo essa palavra, como levaremos ela para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família? Antes, no versículo 27, o que estava acontecendo na prisão? Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Cantando, orando, ministrando a palavra de Deus naquele lugar escuro, sem luz. Mas eles eram a luz. Eles não dormiam naquele lugar. A palavra do Senhor nos relata que os presos davam ouvidos à palavra que Paulo e Silas pregavam naquele lugar. E nós não estamos falando de preso qualquer, porque Paulo e Silas estavam no interior da prisão. Se eles estavam no interior, eles estavam presos com presos perigosos, com gente assassina, com gente que tinham feito grandes males realmente para aquele lugar. Não como Paulo e Silas, que foram presos simplesmente pela fé, pelo poder da palavra que eles estavam ministrando, e que Satanás, movendo-se do poder daqueles senhores, fizeram com que Paulo e Silas fossem levados para aquele lugar. As palavras de Paulo e Silas eram ouvidas por aqueles presos, menos pelo carcereiro, porque ele dormia. E sabe o que nós aprendemos mais uma vez com essa palavra? Que nós podemos estar num lugar onde louvores são entoados, onde palavras estão sendo pregadas, onde a oração está acontecendo, e mesmo nós sabendo que a oração, ela move as mãos de Deus, mesmo nós sabendo que a oração, ela faz o milagre acontecer, mesmo nós sabemos que a oração, ela pode fazer cadeias se abrir, mesmo nós sabendo que a oração, ela abre as prisões, se nós não vigiarmos, nós vamos dormir. Nós vamos estar dormindo no momento dessa palavra. A palavra do Senhor também nos relata em Mateus 26, 43, fala a respeito dos discípulos, que os discípulos também dormiram. E era num momento de grande agonia. E não era um momento de grande agonia para os discípulos apenas. Era um momento de grande agonia para o nosso Mestre, para o nosso Jesus. Jesus já tinha dito a eles: a minha hora é chegada. Grande agonia tinha tomado conta da parte do coração do Senhor. A humanidade de Jesus aparece naquele momento e Jesus teme pela primeira vez, porque ele sabia tudo aquilo que ele ia sofrer, ele sabia tudo aquilo que ele ia passar. E quando ele sobe naquele lugar, ele diz aos discípulos: eu vou mais adiante orar, e vocês ficam intercedendo comigo. Intercedam junto comigo, porque agora eu preciso de vocês. O Senhor vai mais adiante, ora naquele momento de luta, batalha espiritual, de luta espiritual. E quando Jesus retorna, o que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam dormindo. Mais uma vez, eles estavam dormindo. E o que essa palavra ela vem nos ensinar? Que mesmo numa batalha espiritual,
se eu não estiver ligado, eu posso dormir. Mesmo se eu estiver junto com o Mestre, como os discípulos andavam junto com Jesus, eles estavam participando de tudo aquilo que Jesus estava passando, eles sabiam tudo aquilo que Jesus estava, a agonia que Jesus estava vivendo, mas naquele dado momento, os discípulos dormiram. Mesmo Jesus dizendo, eu preciso de vocês agora, eu sou o mestre de vocês, mas eu estou precisando de vocês agora. Talvez lá dentro da tua casa, dentro da tua família, pessoas lá dentro gritam pela sua oração, gritam pelo teu esforço, gritam para que você clame a Jesus por eles. E muitas das vezes nós estamos como? Dormindo. Nós apenas entregamos na mão do Senhor, achando que basta somente entregar nas mãos do Senhor e ficar de braços cruzados. Mas não é a fé, crer no Senhor Jesus Cristo, crer vem da fé. A fé, ela tem que ter obras. Se nós tivermos fé, se nós crermos, mas não tivermos obra, de nada adianta. A fé sem obra é morta, é a palavra do Senhor que nos diz dessa maneira. Aleluia, glórias a Deus. Existem situações na nossa casa, na nossa família, que o inimigo está lutando, pelejando, tentando levar nossos filhos para a perdição, tentando destruir o casamento dos irmãos, e nós não ficamos percebidos. Nós dormimos. E por que a gente dorme? Por que diante de uma batalha espiritual, diante de algo tão pesado que está acontecendo em nossas vidas, que muitas vezes nós estamos vendo, nós estamos diante a olho nu, e por que nós dormimos? Porque a batalha espiritual, ela também cansa. A batalha espiritual, ela descaracteriza, ela é sofredora, ela reflete no nosso corpo físico também. Às vezes a gente acha que o cansaço ele só vem do dia a dia, do trabalho, de ir para casa do trabalho, de passar pelas provações lá no nosso emprego. Mas não, a batalha espiritual ela também cansa. E por vezes nós ficamos tão cansados, tão atribulados, que nós acabamos pegando no sono, sem que nós percebamos, sem que nós notamos. A gente pega no sono e dorme diante da batalha, aonde a nossa família, aonde o nosso lar mais precisa, no momento que o nosso lar mais precisa. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia também nos dá um outro exemplo em Mateus 25, sobre as 10 virgens. Deus coloca todas no mesmo nível. Todas eram virgens. Todas dormiram. Mas o que diferenciou? Mesmo que 5 fossem prudentes e 5 fossem loucas, o que diferenciou? As 5 prudentes, elas guardaram a lâmpada com azeite para o dia que o noivo veio. Glória a Deus! O que essa palavra ela vem nos trazer? Não importa se o cansaço, se as tribulações, se as aflições do dia a dia chegaram sobre você e você acabou adormecendo diante da luta que você está passando dentro do teu lar, diante da luta, da tribulação que você está passando com a tua família, diante da luta, da tribulação que você está passando com a sua vida espiritual, dentro do seu trabalho, dentro do seu emprego, porque isso também são os nossos. Esses também, todos aqueles que nós agregamos para a nossa vida, esses também são os nossos. Não são os de sangue a qual nós devemos clamar, a qual nós devemos pedir pelo Senhor. O que faz a diferença na nossa vida quando nós acabamos adormecendo é nós estarmos com a nossa lâmpada cheia, é nós estarmos cheios do Espírito Santo para que a hora que o noivo vier nos despertar, porque somos igreja, somos a noiva de Cristo, e a hora que o Senhor vier nos despertar, nós estejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Com azeite guardado, armazenado para salvar tanto a nossa vida, tanto você, quanto aqueles que estão próximos de você. Aleluias. O sono ele pode vir sobre todos. E o carcereiro naquele momento, ele não se atentou para o que estava acontecendo. Ele poderia ter pensado, estes homens, eles vieram parar aqui na minha prisão. Mas esses homens, eles estavam pregando, falando sobre, ele não conhecia sobre fé, ele não conhecia sobre Jesus. Mas esses homens estavam falando sobre uma fé, eles estavam falando sobre uma religião, a qual eles fizeram com que senhores da minha região viessem a perder o seu lucro. Eles vieram a incomodar a minha região, eles que nem homens daqui são. Ao invés dele ir até lá, conhecer quem que era Paulo e Silas, sabendo que eles pregavam no momento de dor, no momento de aflição, eles pregavam, oravam, cantavam louvores ao Senhor. Não, ele preferiu dormir. Ele encerrou Paulo e Silas no pior lugar, no lugar onde diante dos olhos dele não havia risco de fuga, e ele foi descansar, ele foi dormir, crendo que tudo estava correto, que tudo estava certo e que nada
sua incumbência, que era cuidar naquela noite de Paulo e Silas. Muitas das vezes existem palavras sendo liberadas sobre a nossa casa, dizendo: seus filhos vão ser salvos, seu esposo, sua esposa vai ser uma bênção dentro da sua casa, a sua vida financeira vai ter uma reviravolta, Deus vai mudar a história da tua casa, Deus vai mudar a história da sua vida. Mas por vezes o sono, eles nos fazem perder o momento, eles fazem nos perder o tempo que o Senhor está liberando essas palavras para a nossa vida. Glória a Deus. Mas eu creio, e eu tenho certeza que os irmãos também creem, que aqui existem famílias, existem pais de família, mães de famílias que vão ser chamados para agir no tempo certo e que vão agir através da fé em Jesus o Senhor, no tempo que o Senhor chamou. Glórias a Deus, aleluia. O que nos chama atenção até aqui é que o carcereiro ele estava dormindo. Mas o que foi que acordou o carcereiro dentro da prisão? Foi um terremoto, não foi? E sabe esse terremoto que chegou sobre a sua vida, sobre o seu lar? Sabe esse terremoto que está tirando você do teu sono? Sabe esse terremoto que chegou abalando tudo dentro da tua casa, abalando tudo dentro da tua família? Sobre a sua vida financeira, sobre o seu lar, sobre o seu emprego? Ele não vai destruir você. Ele não vai destruir a sua casa. Ele não vai destruir a sua família. Nada foge do controle de Deus. E esse terremoto também não fugiu do controle do Senhor. Muito pelo contrário, este terremoto que aconteceu na vida do carcereiro era Deus movendo toda aquela prisão para salvar ele e toda a família dele. O Senhor, tudo que o Senhor faz em nossas vidas, se nós somos servos e estamos passando por tribulações, estamos passando por terremoto em nossa vida, é permissão do Senhor. O propósito Deus tem através disso. E o nosso dever como cristão é crer na palavra do Senhor, é crer que diante do deserto, diante da tribulação, diante do terremoto que vem sobre a nossa vida, a nossa incumbência, o nosso dever é crer na palavra do Senhor Jesus Cristo, é crer que através disso o Senhor vai mover céus e terra, que através desse terremoto, vidas no nosso lar, vidas da nossa família, vidas ao nosso redor, dos nossos, dentro do nosso emprego, seja onde nós passarmos, vidas serão impactadas por aquilo que o Senhor vai fazer em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei qual que é o terremoto que tem assolado você, a sua casa, seus familiares. Eu não sei qual que é a dificuldade que tem chegado até você, que te pegou de surpresa e que fez você pensar: agora já era. Eu não sei o que é, mas eu quero te dizer que já era só se for para Satanás. Já era só se for para o inimigo, porque para Deus é o início do cumprimento dos propósitos dele para a sua vida e para a sua família. É o início, é Deus usando essa situação complicada, é Deus usando deste terremoto para despertar você. E no momento que você achar que não dá mais, Jesus vem te dar a palavra final, Jesus vem e muda toda a tua história, Jesus vem e altera aquilo que você está vivendo dentro da sua vida, aquilo que tem feito você sofrer, aquilo que tem feito você chorar, aquilo que tem feito você se cansar tanto a ponto de você pegar no sono e adormecer. O Senhor vem, traz um terremoto para despertar, abalar suas estruturas e dizer: eu estou aqui com você. E mesmo que você ache que tudo perdeu o controle, que tudo está desmoronando, que chegou o tempo final da tua vida, eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para mudar a história da tua vida. Aleluia. Palmas que exaltam o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que a resposta da oração ela é trovão e terremoto. A oração, quando ela chega no trono de Deus, quando Deus aceita aquilo que nós estamos falando, existe uma palavra que fala em Daniel, quando Daniel fez a oração dos 21 dias, quando o anjo chega até Daniel, ele diz para Daniel assim: olha, eu vim por causa das tuas palavras. E ele não diz que foi depois de 21 dias, ele diz: olha, desde o primeiro momento que você orou. Quando você impôs dentro do teu coração em clamar ao Senhor, Ele já tinha enviado para trazer a resposta para você. Este é o poder da oração. Este é o poder quando nós clamamos ao Senhor. Vim por causa das tuas palavras. Vim por causa daquilo que você orou e clamou ao Senhor. E naquele momento, não pense você que Daniel estava orando, pedindo por ele, pedindo por uma causa dele, por algo que ele queria para ele. Daniel não era egoísta a esse ponto. Daniel, ele abria a janela da Babilônia, onde ele vivia naquela época,
voltada para Jerusalém, ele orava por toda a sua nação. Ele pedia perdão pela sua nação. Ele pedia a Deus pela salvação da sua nação. Não era só por ele nem da sua família, até porque a sua família tinha ficado em Israel no momento de exílio. Ali ele já estava vivendo o final de toda aquela história. Mas ele clamava pedindo para o Senhor uma segunda chance para o seu povo. O Senhor, entenda, o Senhor nunca age em nosso favor em benefício próprio nosso. Nós não merecemos nada da parte do Senhor, não existe honra nenhuma para o ser humano. Nós somos pequenos, nós não podemos fazer nada sobre o Senhor. O propósito do Senhor na nossa vida sempre é coletivo, sempre é para salvar a sua família, para salvar aqueles que estão ao teu redor. Nunca Deus vai olhar para o seu próprio umbigo, nunca Deus vai honrar ninguém no propósito individual. O propósito do Senhor para a vida de qualquer pessoa debaixo da face dessa terra é somente um propósito de salvação. Aquilo que você tem feito, aquilo que você tem buscado, tem sido um propósito de salvação de alguém da tua família? Pode crer que no momento oportuno, no momento certo, o Senhor vai te alcançar e vai trazer a salvação para aquela vida. Glória a Deus. Sabe toda essa tribulação que tem acontecido dentro da sua casa? Sabe toda essa tribulação que você tem vivido ao seu redor? É Deus que está colocando todas as coisas no lugar. É Deus movendo, é Deus fazendo as coisas acontecer para colocar tudo aquilo que Ele precisa no lugar. Nada foge do controle de Deus. Deus é estratégico. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. Tudo aquilo que acontece na nossa vida já foi escrito pelo Senhor. Salmo 139, o salmista Davi disse que antes que nós fôssemos substância informe, Ele, Deus, já conhecia toda a nossa história, já conhecia todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda sequer havia. Então toda a nossa história, tudo aquilo que nós almejamos da parte do Senhor, tudo aquilo que nós colocamos diante da presença do Senhor, se nós estamos em obediência com Ele, se nós estamos prostrados diante dEle, não importa o que nós estamos vivendo no momento, é temporário, porque aquilo que é maior da parte do Senhor virá na sua vida num tempo oportuno. E Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe o tempo certo dessa bênção chegar, em que isso vai ser agraciado tanto você, quanto aqueles da sua casa, quanto aqueles ao seu redor, num propósito muito maior que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aquele terremoto que parecia o fim da linha para aquele carcereiro, ele era na verdade a resposta da oração de quem estava lá dentro. Paulo e Silas estavam louvando, Paulo e Silas estavam orando, Paulo e Silas ministravam vidas ali dentro. Paulo, ele amava a vida quando ele conheceu Jesus, quando ele conheceu o verdadeiro evangelho, quem que era Cristo, quem que era aquele que ele perseguia. Quando Paulo percebeu isso, quando Paulo descobriu o verdadeiro evangelho, ele passou a amar as almas como Jesus amava. Paulo, mesmo sendo gentio, mesmo não sendo daqueles que Jesus veio, para aqueles que Jesus veio, Paulo, ele entendeu perfeitamente o evangelho de Cristo e ele amava as almas, a ponto de Paulo dizer: olha, eu conheço um homem, era ele falando na terceira pessoa, olha, eu conheço um homem em que ele subiu no terceiro céu, e este homem, ele viu coisas tão inefáveis que não são nem dignas, eu não posso nem mencionar ela nessa terra, porque essa terra não é digna de ouvir aquilo que foi visto nesse terceiro céu. Mesmo Paulo tendo visto aquilo que esperava ele, aquilo que Jesus tinha preparado para ele, Paulo amava tantas vidas que ele disse em determinado momento: eu tenho vontade de partir porque eu sei para onde eu vou, mas eu gostaria muito de ficar com vocês, porque eu temo pela alma de vocês, eu temo pela vida de vocês, porque Paulo sabia que nada era para benefício dele, que nada nessa vida a gente leva, que lá no céu ele não viu nada do que existia nessa terra. Muito pelo contrário, lá existiam coisas que nem poderiam ser ditas aqui nesse lugar. Mas ele amava tanto as almas, ele tinha tanto amor pelas almas, que nada para ele importava. Ele queria partir, mas ele tinha desejo também de estar, porque ele estando, ele sabia do evangelho que estava dentro dele, daquilo que ele acreditava, daquilo que ele já tinha aprendido, e que nada tiraria aquilo dele, e que o evangelho nunca morreria enquanto ele permanecesse. E é assim que o Senhor nos quer. É assim que o Senhor nos quer dentro da nossa família. Não nós vivemos
vivendo coisas para nosso benefício. Não nós vivendo coisas, pedindo para Deus coisas que beneficiam somente a nossa vida, mas aquilo que beneficia aquele que está ao nosso redor. E o maior benefício que nós podemos oferecer, pedindo a Deus em oração, não importa em qual tempo que seja, é a salvação dos nossos, é a salvação da nossa família. Não existe nada nessa vida que se compara àquilo que nós vamos viver junto com o nosso Senhor. Não existe dinheiro, não existe conta positiva, não existe nada nessa vida que vai superar aquilo que nós vamos viver diante do nosso Senhor Jesus. E por que nós vivemos nos preocupando com as coisas que este mundo nos oferece? Por que ao mesmo tempo que nós dizemos que nós cremos em Senhor Jesus Cristo, que nós queremos a salvação, ao mesmo tempo nós vivemos correndo atrás daquilo que é temporário? Por que nós vivemos correndo atrás daquilo que o Senhor disse? Não andeis ansioso por coisa alguma, antes todos os pedidos de vocês sejam postos diante de mim. Eu cuido de todas as coisas. Eu cuido dos pássaros, olha para eles. Eles não cegam, eles não colhem, nada falta. Olha para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, pôde se vestir com tanta beleza quanto esse lírio se veste. Glória a Deus. Entendam por que vocês andam atrás das coisas temporárias deste mundo, enquanto tem pessoas dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua parentela. Não estou falando só daqueles que vivem debaixo do seu teto, que estão perdendo a salvação, estão indo para o inferno porque não tiveram a oportunidade de conhecer um evangelho genuíno da sua parte, porque não puderam conhecer um testemunho real da parte do Senhor, daquilo que o Senhor é, de uma verdadeira felicidade através da sua vida. Aleluia, Deus! Você precisa testemunhar isso dentro da sua parentela. Você precisa viver Cristo dentro da sua parentela, assim como Paulo e Silas viviam naquele momento. Eles entoavam e cantavam. Quem que dentro de uma prisão canta e louva e engrandece o nome de Deus? Eles foram presos por causa daquilo que eles estavam fazendo para Deus. Como que alguém dentro de uma prisão, no escuro, no interior da prisão, era no fim dela que ele estava, como que alguém canta e mesmo lá dentro ministra, se não for amor pelas almas que estavam ali dentro, amor pelas almas de todos que estavam ali dentro? É o amor que movia a vida de Paulo e Silas naquele momento. Aquele terremoto parecia o fim para aquele carcereiro, mas ele era a resposta da oração de Paulo e Silas ali dentro. Aleluias. Deus está dizendo para você nessa noite: você precisa tomar uma posição, você precisa amar de verdade aqueles que estão dentro do teu lar, aqueles que estão dentro da sua família. Não da boca para fora, dentro do teu coração, ter um propósito real de salvação para aqueles que são os seus. Propósito de salvação real para aqueles que se aproximam de você. Não importa a circunstância, a forma que você esteja vivendo, você precisa viver Cristo de verdade, e o teu testemunho precisa transparecer para que as pessoas possam, através do teu testemunho, conhecer Cristo de verdade. Aleluia, glória a Deus. Pode agradecer o nome do Senhor com as palmas. Glória a Deus, aleluias. E no momento que acontece aquele terremoto, no momento em que Paulo e Silas louvavam o Senhor, e que acontece aquele terremoto, aquele carcereiro, ele acorda. Ele acorda, vê o que tinha acontecido, e naquele momento ele fala: agora acabou tudo para mim. Agora eu vou acabar com a minha vida, porque de qualquer forma eu vou morrer mesmo, e toda a minha vida vai ser destruída. Então, antes que isso aconteça, que eu veja atrocidade acontecendo com a minha família, antes que eu veja a minha família se perdendo diante de todas essas situações, de tudo isso que aconteceu, eu mesmo vou tirar a minha vida. Mas naquele momento, Paulo e Silas grita para ele, que ele intenta contra a própria vida dele, que ele vai desembanhar a espada dele para tirar a sua própria vida, porque ele cuidava que os presos tinham fugido, tinham saído daquele lugar. Paulo e Silas falam para ele: não temas, não entende quanto a sua vida, se acalma, nós estamos aqui, nós não fugimos, nós estamos aqui no mesmo lugar. O carcereiro olha para aquilo, olha para aqueles dois, pede luz. No momento que ele pede luz,
A luz é a palavra. A luz é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus traz a luz aonde há trevas. E ele pede luz, se prostra diante de Paulo e Silas. E ele diz para eles: o que eu tenho que fazer para viver como vocês vivem? O que eu tenho que fazer para ser como vocês são? Diante de um terremoto, ficar de pé. Diante de um terremoto, não fugir da situação. O que eu tenho que fazer para viver isso que vocês estão vivendo? Não fugir por amor da minha vida, porque vocês estão aqui por minha causa e fui eu que encerrei vocês na prisão. O que eu tenho que fazer para viver essa fé genuína? O que eu tenho que fazer para experimentar a mesma coisa que vocês experimentam, a ponto de vocês ainda estarem aqui? Paulo e Silas diz para eles: é simples. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor que nós anunciamos. Creia no Jesus, não é em nós. Creia em Jesus Cristo, que vai ser salvo. Não só você que está aqui, mas a tua casa toda também vai